Hey guys! Vamos continuar nossa aula então sobre TEPT. Agora vamos entrar em pormenores do diagnóstico. Então, vou falar agora então sobre esses 4 grupos de diagnóstico, epidemiologia e tudo mais. Então, primeira coisa, sintomas de revivência são os sintomas intrusivos. Para o diagnóstico, é preciso ter pelo menos um desses sintomas. Então, que incluem o quê? Lembranças intrusivas e angustiantes, que são recorrentes e involuntárias. Podem ser sonhos angustiantes recorrentes relacionados ao evento. Em geral, são pesadelos, certo? Não são só sonhos, são pesadelos, leiam assim. Flashbacks dissociativos, que são situações que a pessoa, de repente, ela sente que o trauma está acontecendo de novo. Parece que ela voltou no passado e aquilo está acontecendo. Ela se reporta à situação do passado, dissocia a realidade, certo? Depois ela volta, né? Volta a se situar. 4 e 5, que são muito semelhantes, sofrimento psicológico intenso ou prolongado, quando exposto a lembretes, algo que relembre o evento traumático. Esses lembretes podem ser externos ou internos, tá? Então, sofrimento psicológico, a angústia, a pessoa se sente mal e persiste mal, certo? Fica muito mal. E ou o item 5, né, que são reações fisiológicas intensas e prolongadas, tá? Então, tem os lembretes, a pessoa passa numa mesma rua, sente o mesmo cheiro, encontra alguém semelhante, né, e de repente tem um ataque cardíaco, tem sintomas físicos e que ela pode sentir como um ataque de pânico, só que não é transtorno do pânico. Bom, uma vez que a pessoa ela tem a vivência dessas memórias que ficam se repetindo, reentrando na cabeça do indivíduo, são pensamentos, memórias intrusivas, certo? Isso é ruim, a pessoa se sente mal, o que ela faz? Ela tenta evitar, então, ela tenta bloquear, evitar aqueles pensamentos, as memórias, os lembretes internos, certo? Faz um esforço para não pensar, não pensar, não pensar, não lembrar, ou esforços, né, para evitar os lembretes externos, ou seja, ela muda a sua rotina, ela deixa de frequentar certos lugares, ela deixa de encontrar certas pessoas, ela deixa de ouvir algumas músicas, por exemplo, tá? Porque se ela se depara com essas situações, normalmente isso desencadeia uma crise emocional nela, tá? Esses são os sintomas, assim, que vêm descritos lá desde lá do Gardner, né, que são esses sintomas de hiperestabilidade e tal, que são os mais comuns. Até aqui, a gente está falando de sintomas muito semelhantes aos transtornos de ansiedade. Muito semelhante com TAG, com TOC, com transtorno do pânico. Semelhante no sentido que existe um pensamento intrusivo, né? Existe o desencadeamento de uma situação de ansiedade, a qual a pessoa tenta evitar. Então, os transtornos de ansiedade a gente considera são transtornos fóbico-ansiosos. Só que, com o passar do tempo, foi se vendo que o TEPT é muito mais do que um transtorno de ansiedade. Então, é errado dizer hoje que o TEPT é um transtorno de ansiedade. Antes estava dentro. No DSM-3, no DSM-5 de 2013, já saiu desse grupo e ficou num grupo como o protótipo dos transtornos relacionados ao estresse e trauma. Então, tem muito mais que isso. Além desses sintomas, vem alterações negativas nas cognições e no humor. Bom, entra aqui a amnésia para partes do evento, que é a amnésia dissociativa, crenças, expectativas negativas que a pessoa tem sobre si mesma, sobre os outros, sobre o mundo. Ela começa a pensar que as pessoas não são confiáveis, que ela é uma pessoa ruim, tá? Ela pode ter crenças distorcidas com relação à causa ou consequências do evento, tá? Passa a culpar os outros ou a se culpar, muito comum em vítimas de abuso sexual, por exemplo, elas se culparem pelo que aconteceu. Um estado emocional negativo,
que é persistente, uma dificuldade de sair disso, são afetos negativos. Tristeza, ansiedade, preocupação, angústia é o que predomina. Ao mesmo tempo que existe uma dificuldade para alguns, uma incapacidade de sentir emoções positivas. Ou seja, a pessoa não consegue sentir alegria, afeto, carinho, amor. A pessoa se torna fria. Ela descreve que ela se descreve como uma pessoa sem sentimentos. E isso por si só já é motivo para mais culpa e tal. Porque imagine estar com uma namorada, com um namorado, com um marido e tal, né, sem sentir nada. Sabe? A pessoa sabe que ela gosta, que ela ama, mas ela não sente esse sentimento chamado amor. Então isso é muito ruim, certo? Traz muito sofrimento, assim, muita culpa. É algo que a gente tem que ajudar a pessoa a entender isso, certo? Que ela não tem culpa de estar sentindo isso. E que isso é um afastamento emocional. Isso não deixa de ser uma certa dissociação do afeto. Não é que ela deixou de ter amor, ela não sente, não consegue ter a percepção emocional. É como se ela estivesse afastada, tá? E que isso vem dentro dos sentimentos de distanciamento e alienação, por exemplo. Esses são sentimentos que a pessoa descreve como assim ela vai se distanciando dos outros. Ela vai se isolando, mesmo que ela esteja rodeada e que não exista um afastamento muito físico, mas afetivamente a pessoa sente que está tão distante, está longe das pessoas, certo? E entra outra coisa aqui, que é o interesse diminuído em atividades significativas, né? Uma certa avolia, anedonia, tá? Que isso, alguns desses sintomas que eu falei, eles se sobrepõem com sintomas depressivos, né? Que a pessoa pode ter uma depressão comórbida ou ela pode ter somente TEPT. E, por último, sintomas de hiperexcitabilidade, que esses também são clássicos, né? Vêm já descritos há mais tempo, que sintomas de ativação simpática, certo? Irritabilidade, surtos de raiva, impulsividade, insônia, dificuldade para se concentrar e aí dificuldade de memorização, perturbações do sono, insônia, certo? A sensação de hipervigilância, de estar ligado na tomada, de estar hipervigil, né, levando sustos, reações de sobressalto, certo? A pessoa está sempre em estado de alerta. Existe uma ativação simpática aqui como um mecanismo de alerta, né, cerebral, assim, para a pessoa reconhecer precocemente os potenciais perigos que existem por aí. É como se o cérebro tivesse a todo momento procurando perigo para reconhecer rápido, né, esse perigo e tomar uma atitude. Então, aí, se surge algo reconhecido como uma possível ameaça, o coração já palpita, né, a pessoa já fica impulsiva, pode fazer alguma coisa, certo? Então, por aí. Isso é diferente. O que eu estou falando aqui é parecido com os sintomas de ansiedade, tá? Mas é diferente no sentido de que a intensidade disso é muito maior, assim. É diferente. É diferente uma pessoa com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, uma pessoa com TET, certo? Tanto que por isso, justamente por isso, muitos indivíduos com TET, particularmente homens, né, que já têm história prévia, acabam desenvolvendo transtorno de uso de álcool ou outras substâncias como uma forma de automedicação. Toma uma bebida alcoólica, né, fuma um baseado para tentar se acalmar, para tentar dormir. Só que não é um baseado que acalma, não é uma dose de uísque. A pessoa acaba tomando meia garrafa de uísque para tentar dormir à noite
e não consegue mesmo assim, ainda assim tem pesadelo, ainda assim ela acorda. Então, por isso que ela vai consumindo cada vez mais, né? Porque o que seria o comum, assim, para ela mesmo, antes do trauma, não chega nem perto, porque é muito ativo esse mecanismo de alerta, tá bem? Existe o que se considera subtipo dissociativo, tá? Esse subtipo dissociativo aqui é um especificador que se coloca quando a pessoa tem bastante sintoma de despersonalização ou desrealização. A gente vai falar mais especificamente na aula de transtornos dissociativos. Só que assim, a dissociação é um aspecto super importante no TEPT. Nem todos os indivíduos têm ela, tá? Alguns parecem mais ansiosos, deprimidos, e outros têm uma dissociação marcada. Só que a dissociação não é só despersonalização, desrealização. Retomando o que a gente falou, a dissociação vem nos flashbacks dissociativos, ela vem na amnésia dissociativa, vem no distanciamento emocional e vem ainda assim também na despersonalização e desrealização, tá? Então, em tudo isso, tá? Bom, não é só TEPT que ocorre em decorrência do trauma. Apesar de eu ter dito e está colocado no DSM como um transtorno especificamente relacionado ao trauma, mas as situações traumáticas, elas podem desencadear ou agravar uma série de transtornos mentais. Uma boa parte da psiquiatria, do que se estuda em psiquiatria, tem influência de situações traumáticas, certo? Não que necessariamente, né, o trauma seja a causa dos transtornos mentais, não é isso que eu estou dizendo, mas é um grande fator de risco, certo? Outra coisa, o TEPT, ele apresenta uma grande sobreposição de sintomas com outros transtornos, certo? Vários, enquanto eu falei alguns sintomas aqui, os critérios, vocês devem ter pensado, mas isso lembra pânico, isso lembra ansiedade, isso lembra aquilo, total, tá? Bom, e tem mais uma coisa, né? Mesmo que exista uma sobreposição, que alguns até questionam a validade do diagnóstico do TEPT, que é algo absurdo praticamente hoje em dia, né? 80% dos indivíduos com TEPT apresentam outro diagnóstico comórbido, certo? E não é simplesmente sobreposição, isso tem já estudos que mostram, tá? O que é mais comum associado ao TEPT é a depressão maior e transtornos de ansiedade, mas podem entrar uma série de coisas aqui. Os traumas, eles têm efeitos diferentes no indivíduo dependendo do momento da vida que eles ocorrem, tá? Enquanto tudo que eu falei até agora poderia estar relacionado a um trauma único acontecendo no indivíduo que sofreu essa situação com 25 anos, bom, mas tem situações que podem acontecer na infância, lá 2, 3, 4, 5 anos, certo? E que podem levar a uma série de desdobramentos que não são somente TEPT, tá? Diga-se de passagem, o TEPT pode ser diagnosticado em qualquer momento da vida. Não existe uma idade mínima declarada, assim, específica no DSM para o diagnóstico, tá? Para se fazer o diagnóstico do TEPT em crianças com menos de 6 anos, tem alguns critérios que são um pouco diferentes, tá? Recomendo a leitura no DSM para adaptar, para tentar entender um pouco mais. Porque a criança com menos de 6 anos, ela se expressa de uma maneira diferente, né? Ela não tem as palavras para explicar o que está acontecendo, então ela manifesta os sintomas de outras maneiras, às vezes muito mais indiretas, através de brincadeiras, desenhos, certo? Então tem alguns detalhes importantes para o diagnóstico nessa faixa etária. Bom, mas fato é que as situações de traumas na infância, elas são fatores de risco para uma série de doenças. E aqui, não só os traumas mais violentos, inclui também o abuso emocional, inclui também
A negligência, e tem estudos que mostram que a negligência na infância, ela pode ter um efeito tão poderoso para a psicopatologia quanto a violência física e a violência sexual. Então, quando a gente fala de infância, normalmente a gente fala de situações adversas, eventos adversos na infância, e saem um pouco da definição clássica do DSM, assim, do que é o trauma, tá? E podem gerar esquizofrenia, transtorno de personalidade, né, transtornos de humor, transtorno bipolar, transtornos alimentares, de conduta, comportamento sexual de risco, tentativas de suicídio, transtornos associativos, uso de substância, uma série de transtornos aqui. O trauma, ele também pode ter uma influência na personalidade, particularmente em crianças vivendo situações de trauma, trauma continuado principalmente, né, num período da vida que a criança está desenvolvendo a sua personalidade, ela pode culminar depois uma psicopatologia lá, que vai surgir na adolescência, ali no início da idade adulta, que pode parecer muito mais um transtorno de personalidade do que ter os sintomas definidos de TEPT, certo? Às vezes não tem mesmo o TEPT com os critérios de TEPT, né? Mas tem várias alterações de personalidade. E aqui, inclui-se aqui particularmente, assim, a personalidade borderline e personalidade antissocial. Borderline na mulher, principalmente, né? E mais reconhecido em mulheres e antissocial mais reconhecido em homens. Bom, mas também tem uma descrição na CID-10, né, que é da alteração persistente na personalidade a partir de um evento trágico, assim, um evento muito importante, tá? Então, existem algumas discussões na literatura, né, tem alguns termos, propostas e tal, né, do que acontece, assim, depois de uma situação de trauma, né, que mudanças que podem acontecer ao longo do tempo. Bom, até agora falei muito de TEPT e de transtornos, mas é importante reconhecer que nem todo mundo desenvolve o TEPT, certo? Então, algumas pessoas, a partir de um evento traumático, elas desenvolvem um crescimento pós-traumático. Elas até podem desenvolver o TEPT, desenvolver alguma depressão, alguma coisa assim, mas melhoram ao longo do tempo e tem um crescimento a partir do trauma, um amadurecimento, mudanças que ocorrem com ela a partir do trauma. E tem um termo que é chamado resiliência, né, que tem tudo a ver com o estudo do trauma, do estresse. A resiliência, então, é um mecanismo que nós temos adaptativo que faz com que a gente, então, consiga restaurar o nosso equilíbrio físico, certo, e psicológico depois de vivenciada uma situação traumática. Vejam que eu falei em restaurar um equilíbrio, eu não falei em voltar ao normal, porque a gente não volta no tempo, o tempo não volta, certo? Então, a pessoa adapta-se, ela vai ter que viver, ela lembra do trauma como algo que aconteceu na história autobiográfica dela, e ela vai diminuindo os sintomas e consegue seguir relativamente bem, assim, se restituir, tá? Bom, aí existe uma série de explicações para o que faz as pessoas desenvolverem o TEPT ou elas serem resilientes, tá? E essas explicações, elas começam numa base genética de maior vulnerabilidade ou de maior resiliência e mecanismos epigenéticos que se desenvolvem por uma interação gene-ambiente, que uma vez que a exposição a um evento traumático em uma pessoa previamente, uma pessoa predisposta geneticamente, existe uma alteração epigenética e essa pessoa passa, então, a transcrever fatores, né, que são biomarcadores, fatores inflamatórios, fatores que vão reduzir a plasticidade cerebral, né, a capacidade de recuperação neuronal, né, do estresse oxidativo, e com o tempo, né, esses mecanismos neurobiológicos, quando a pessoa sofre um outro trauma, né, na vida adulta, ou mais adiante tem uma outra situação traumática,
né, a pessoa acaba desenvolvendo o transtorno assim como um todo, tá? Que envolve uma série de processos neurobiológicos, o TEPT, certo? Então, não é simplesmente algo de uma pessoa com medo e tal, né? Existe um medo, né? Alterações no circuito do medo, mas algo muito mais profundo que envolve mecanismos biológicos, neurobiológicos, né, genéticos, mecanismos psicológicos e tudo mais, tá? Já por outro lado, uma pessoa com uma genética mais favorável, mais resiliente, a pessoa sofre a situação traumática, né, e ela vai tendo uma adaptação a isso e um fortalecimento também a nível neurobiológico, tá? Então, esse é o caminho do crescimento pós-traumático, enquanto o caminho da doença é o caminho da vulnerabilidade. Vamos lá, epidemiologia. A prevalência de estressores, então, é muito comum, né, ao longo da vida, tá? Em torno de 70% da população americana, aqui no Brasil pode ser que seja mais. Mas a prevalência do TEPT na vida, ela se situa em torno de 8%, isso prevalência lá nos Estados Unidos, tá? E uma prevalência em um ano nos Estados Unidos, né, de 3,5%. Bom, é variável, as taxas de TEPT são variáveis, certo? Sendo que parece que há uma tendência maior, uma prevalência do TEPT maior em países desenvolvidos e não em subdesenvolvidos. Mas apesar de que os países subdesenvolvidos, né, podem ter muito mais traumas. E aí? Como é que se explica isso? Uma possível explicação é a questão da adaptação mesmo. Né? O povo mais calejado, né, vivencia mais situações traumáticas, fica mais resistente a essas situações, certo? Bom, após desastres, as vítimas diretas de um desastre natural, por exemplo, desastre, um acidente que acontece em larga escala, né, em torno de 30% a 40% da população desenvolve esse TEPT, e esse valor é muito variável, depende de uma série de fatores, sendo que na literatura tem prevalências que vão de 25% até 70%, ou seja, a minoria da população ficar traumatizada, ou a maioria sofrer o TEPT, tá? Então, o que determina isso? Já vou falar. Em equipes de resgate, a prevalência é menor, né? Menor que nas vítimas diretas e na população geral menor ainda, tá? Bom, com relação à chance, né, do quanto, o que indica aí que as pessoas na população vão ter mais ou menos TEPT? Bom, tem uma série de situações que são relacionadas diretamente ao trauma, que é o chamado efeito dose-resposta, tá? Efeito dose-resposta, entre aspas, né? Porque é como se fosse a dose do trauma, o tamanho dessa exposição, né, está relacionado à quantidade de sintomas da gravidade, tá? Então, é dose-resposta, entre aspas, né? É a lógica, uma lógica que vem da química. Ou seja, quanto mais intenso for, quanto mais tempo durou esse evento, quanto mais grave as consequências desse evento, e quanto mais frequente ele ocorreu, né, maiores são as chances de desenvolver. Se é um trauma violento, um abuso sexual, violência, né, terrorismo, a chance de desenvolver TEPT é muito maior, por exemplo, do que numa enchente, num terremoto, em situações de desastres naturais, tá? E, claro, se a pessoa vivenciar o evento traumático também é mais grave, né, do que testemunhar o evento traumático, embora possa ter também, certo? Bom, alguns fatores de risco, tá, descritos já há bastante tempo, né, são classificados como pré-traumáticos, peritraumáticos e pós-traumáticos. Então, pré-traumáticos é o pano de fundo, né? O que vem antes? Então, a pessoa que já tem história de trauma precoce, baixa renda, baixo nível socioeconômico, né? Sofreu adversidades na infância, tem
história mental, história genética, né, familiar de transtornos mentais, uma história prévia de transtorno mental, sexo feminino, e quanto mais jovem, pior. Tem os fatores que são relacionados ao trauma, no peritrauma, tá? Durante o período que aconteceu o trauma. Então, a dissociação peritraumática é um forte fator de risco, bem importante, né? Quando a pessoa sofre dano físico, se esse trauma foi violento, envolvendo violência interpessoal, houve uma intenção de causar mal, de causar um dano, tá? Quando o trauma é coletivo, é pior também, tá? E, claro, a percepção de uma ameaça grave também. Tá? Agora, passado o trauma, passado o trauma que causou tudo, vamos dizer, né? Alguns traumas podem continuar acontecendo a partir disso. São os fatores de risco pós-traumáticos. Então, primeiro que tem traumas que são continuados, ocorrem em uma certa frequência, tá? Mas após a pessoa ter tido um evento traumático, ela sofrer perdas financeiras, perdas de recurso, né? Ter falta de suporte social, sofrer desemprego, sofrer outros problemas, assim, né? Por exemplo, problemas judiciais, uma série de coisas assim que acontecem na vida, assim, na prática acontece, né? Isso tudo são agravantes, assim, são fatores que agravam mesmo o risco do TEPT, tá? Trauma continuado, a pessoa lidar mal, usar más estratégias para lidar com o TEPT, por exemplo, lidar com o TEPT tentando se encharcar, né, com bebida alcoólica para conseguir dormir. É um coping inapropriado, uma estratégia de enfrentamento bem inapropriada, que está associada a um risco maior, tá? Com relação ao curso e duração, o TEPT, a gente não se faz mais essa classificação em TEPT agudo e crônico, tá? Não está mais o DSM. Mas existe no DSM a expressão tardia, o especificador. Então, no DSM-4 tinha isso de agudo ou crônico. Bom, mas ajuda a gente a pensar, porque a maioria, pelo menos metade das pessoas que desenvolvem TEPT depois de um trauma, ou seja, não é todo mundo que desenvolve o TEPT depois do trauma, e uma parte dessas que desenvolve o TEPT melhora dentro de 3 meses, certo? Pode desenvolver os sintomas, mas vai melhorando com o tempo. Agora, existe o TEPT crônico, que pode ser muito variável. Passou, antes, né, se pensava assim, passou dos 3 meses, considerado um transtorno crônico, então, e aí pode durar anos, pode durar décadas, até a vida inteira. Normalmente alternando períodos de remissão com recaída e tal, tá? Aí tem alguns cursos que eu vou falar. Mas tem o especificador, que é chamado expressão tardia, que vai ao encontro do que eu tinha falado antes. Claro que o mais esperado é que a pessoa sofreu o trauma, ela já começa com sintomas desde os primeiros dias, já faz um transtorno de estresse agudo, persiste com sintomas, né, e continua por mais de um mês, que daí ganha um diagnóstico de TEPT, e aí vai, e segue com sintomas, tá? Bom, isso é o mais esperado, mas existem as situações que ocorrem a expressão tardia. Teve a situação traumática, bom, teve alguns sintomas, poucos, não muitos, tá? Dá uma melhorada, dá uma piorada, né? Passa umas semanas, vai perdendo sono, passa mais umas semanas, começa a se sentir mal e tal, ou seja, tem sintomas subclínicos. E passado 6 meses, de repente a pessoa está com um quadro completo de TEPT. Quando isso acontece, nós chamamos de TEPT da expressão tardia. Mais 6 meses, ok, tem que ser mais 6 meses para dizer isso, mas pode ser mais de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, pode ser um bom tempo depois, e agora vocês vão ver aqui por quê. Né? Tem sido estudadas as trajetórias possíveis de sintomas. Então, vejam bem, aqui eu trouxe 2 gráficos que são de estudos com pessoas que foram expostas a traumas, tá? São intensidades de sintomas que mostram aqui nesses 2 gráficos, e isso acompanhado ao longo do tempo. O da esquerda mostrando 6 anos de evolução e o da direita 12 anos de evolução, o da direita do World Trade Center. Bom, vejam que tem trajetórias possíveis, né? A linha inferior
ela mostra, então, uma trajetória dita como resiliente, né, que as pessoas, então, têm poucos sintomas, permaneceram com poucos sintomas ao longo de todo esse tempo. Lá, no oposto, bem em cima, tem os dois gráficos, tem duas trajetórias, uma que começa alto e segue alto, que é uma trajetória crônica e estável, tá? E uma trajetória que começa alto e vai diminuindo, mas muito gradualmente ao longo do tempo, vai melhorando ao longo de anos, tá? Que é uma trajetória de recuperação gradual, bem gradual, tá? E aí, no meio do gráfico ali, vocês veem, né, nos dois gráficos, mostram, então, pessoas que começaram com poucos sintomas, que eram brandos, ou seja, algum sintoma tinha, mas não teria o diagnóstico, se fosse avaliar na ocasião, e esses sintomas vão piorando ao longo do tempo. Isso é expressão tardia. Então, isso aqui mostra coisas muito importantes. Quer dizer o quê? Avaliar uma pessoa que sofreu um AVC, que sofreu um ferimento por arma de fogo, bom, enfim, qualquer situação traumática que vocês imaginem, né? Avaliar ela depois de 3 meses e ver que ela não tem TEPT, não quer dizer que ela não vá vir a ter. Pode ser que passe 1 ano e ela desenvolva. Certo? Não é a maioria. Mas isso pode acontecer. E se não for reconhecido, a pessoa vai sofrer uma série de consequências em função do TEPT sem reconhecimento. Por isso que se fala tanto, quando se fala em TEPT, de monitoramento de sintomas, que eu vou falar depois, mais adiante, na próxima parte. Mas quais as consequências do TEPT? Bom, vou deixar até as consequências psíquicas para terminar essa parte, tá? Vou falar só das físicas. Uma série de estudos mostram que existem alterações importantes em termos neurobiológicos, certo? Alterações morfológicas cerebrais, certo? E que vão cursar, né, com alterações de memória, por exemplo, redução do hipocampo, hipertrofia da amígdala, aumento da resposta de medo, tá? Redução do córtex pré-frontal associada com prejuízos cognitivos que vão impactar depois no trabalho do indivíduo, tá? Aumento das catecolaminas de uma maneira geral, certo? Bom, existem alterações metabólicas que podem ocorrer, certo? Isso tem sido cada vez mais descrito, com um risco aumentado de obesidade, resistência à insulina, hipertensão arterial, diabetes mellitus, certo? E, com isso, um risco cardiovascular aumentado. Alterações inflamatórias, né? Esse slide já está desatualizado, tá? E são várias alterações inflamatórias que ocorrem. Existe uma neuroinflamação, tá? Uma cascata inflamatória. Então, e existe uma alteração na resposta imune, tá? Tem vários estudos que mostram que isso tem uma relação genética, uma genética compartilhada e um potencial, algo que está sendo falado mais recentemente, né, de desencadear, não sei se seria bem essa palavra, o termo preciso, certo? Mas que existe uma relação imunológica que tem sido reconhecida, uma associação de TEPT com doenças autoimunes, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, hipotiroidismo, uma série de coisas. Existem vários estudos também que mostram que as pessoas com TEPT normalmente apresentam mais comorbidades físicas em qualquer sistema. Não é só cardiovascular, respiratório, tal, é com todos os sistemas, tá? Existe uma tendência maior à doença física em pessoas que têm TEPT, tá? Então, existe um risco cardiovascular também aumentado, um risco maior de infarto, de desfechos negativos, então, cardiovasculares, ao mesmo tempo que eventos cardiovasculares, né, que podem desencadear o TEPT, eventos agudos cardiovasculares, e uma vez que o indivíduo pós-infartado, por exemplo, pós-AVC tenha TEPT, ele vai ter um risco maior de um reinfarto, de um novo AVC, tá?
uma mortalidade mais precoce. Ou seja, no contexto clínico, precisa ser reconhecido e tratado o TEPT também. E agora, em termos de pandemia, é preciso se atentar ao TEPT pós-Covid, pós-internação numa unidade de terapia intensiva, por exemplo. Certo? Isso é um ponto que nós vamos estudar aqui no Hospital Universitário 2021. Bom, tem N outras coisas que poderia falar a respeito de consequências físicas, tá? O TEPT hoje é considerado uma doença sistêmica, existe uma proposta de estadiamento do TEPT que tem uma relação com toda essa neurobiologia alterada, essa não é só neuro, né? Essa biologia alterada. Eu nem falei da questão do cortisol, né? Mas existe uma resposta alterada ao cortisol, e essa questão do cortisol alterado, né, leva uma série de repercussões também físicas, tá bem? Mas, na vida, em geral, as pessoas com TEPT, né, elas vão ter uma série de prejuízos. Aqueles com depressão, por exemplo, têm mais risco de suicídio, tá? O TEPT está associado à aposentadoria precoce, está relacionado à perda de empregos, certo? Ausências do trabalho, dificuldades interpessoais. Então, os prejuízos, isso é para salientar que os prejuízos decorrentes do TEPT são grandes, certo? Então, claro que é variável, assim, né, para as pessoas, né, nem todo mundo é tão grave assim, mas, mas que pode gerar todos esses prejuízos. Ficamos por aqui, então, gente, tá? Próxima aula, a gente vai falar sobre o tratamento, então, do TEPT. Até mais.